Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Prio. E hoje o nosso assunto é para falar da Política Nacional Aldir Blanc, que é de fomentar a cultura. Foi instituída pela Lei 14.399 de 2022 e desde então tem beneficiado os produtores culturais, artistas de todo o país. E aqui em Roraima não seria diferente. Nós também temos artistas que já foram contemplados e agora então se pensa no novo edital que deve ser lançado em breve, mas as minutas, já foram divulgadas, vai ter um debate também sobre as sugestões para essa grande lei que existe aqui no estado também, que é contemplado, mas quem vai falar sobre isso com mais detalhes é Igor Briglia, que é diretor do Departamento de Promoção Cultural da Secretaria de Cultura de Roraima. Primeiramente, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, a Secretaria de Cultura agradece o convite para estar aqui esclarecendo as dúvidas, falando um pouco sobre essas minutas desse editais que foram lançados. Então, a gente quer tirar o máximo de dúvida da população. E explica pra gente, então, aliás, são tantas dúvidas, Nesse momento agora, que momento que a lei está passando, de incentivo à cultura está passando aqui no estado de Roraima agora? É um momento de escuta, é um momento de ouvir os artistas, os produtores? Isso, a Lei Aldir Blanc, ela foi instituída lá na pandemia como uma lei emergencial. Ali, os fazedores de cultura pararam, como todo mundo parou na pandemia, e a Lei Aldir Blanc veio justamente para isso, para fomentar, para dar esse respiro à cultura em todo o país. Porque cultura também não é só diversão, não é só... É trabalho, né? A gente trata isso também como a sobrevivência, o ganha-pão dos artistas. Foi instituída a lei lá em 2020 com a pandemia, de forma emergencial, e isso aí transformou-se em política pública, que é agora a PNAB, né? Política Nacional Aldir Blanc. O estado de Roraima vai, em 2025, pela primeira vez, implementar o edital, implementar essa política pública dentro do estado. Então, ano passado foram feitas audiências, escutas públicas, com toda a classe cultural, com todo o meio artístico, chamado através do conselho, que representa esses fazedores de cultura. Foi feitas reuniões, foi elaborado um plano de trabalho, para esse recurso ser distribuído e chegar da melhor maneira possível. A Secretaria busca sempre o diálogo diretamente com os fazedores de cultura, para saber onde a gente precisa melhor atender, para saber onde realmente tem que chegar essa política nacional. Então, dessa forma, foi elaborado esse edital, essas minutas agora. A gente disponibilizou na quinta-feira passada. E agora, dia 26, serão as escutas para as minutas. São feitas as minutas, é lançado para a população. A gente abriu um canal de comunicação através do e-mail, que foi recebido as demandas que a população achava interessante, que deveria acrescentar ou modificar alguma coisa no edital. São opiniões, a gente tem que balancear com a parte da lei, com a parte do que um edital tem que ter. E aí agora, dia 26, será as escutas com toda a classe, aberto ali no auditório da UER. E na previsão, no que já está programado também para o estado de Roraima, quanto deve ser injetado de recurso para dentro da Lei Aldir Blanc aqui em Roraima? Isso, o recurso ele está em torno de 14 milhões de reais. Existem alguns valores que ficam lá desse valor depositado de rendimentos e tudo que é redistribuído dentro das categorias. Então vão ser mais de 14 milhões de reais aí injetados diretamente na cultura do estado. E quais são essas pessoas, Quem é esse público-alvo? Quem é que pode participar, ser contemplado pela Lei Aldir Blanc? São todos os fazedores de culturas do estado de Roraima, os pontos de cultura, A gente tem verba especial para o Museu de Roraima, para o Museu Integrado de Roraima, para dar uma revitalizada no museu. A lei ela tem umas diretrizes que têm que ser seguidas. Ela já vem para a gente, é uma lei federal, ela já vem para a gente dizendo onde a gente tem que investir, em quais pontos, quais áreas. Então a gente tem música, artes cênicas, tem cultura indígena, tem audiovisual, tem cultura viva. Então tem um pouco de tudo. O objetivo da Secretaria de Educação, de Cultura, na elaboração desse edital é justamente isso, atender o máximo de fazedores de cultura do estado.
E, no caso, para esses fazedores de cultura, né? Eles, no momento agora que podem sugerir, vão ser ouvidos também. E tem esse momento de diálogo também entre a secretaria e os fazedores, os produtores. Eles podem apresentar também alguma nova demanda, aliás, uma nova área que precisa ser contemplada? Pode, não, com certeza. As escutas são realmente para isso. Para a secretaria ouvir os fazedores de cultura diretamente, atender novas demandas, analisar, claro, como eu falei, a gente tem um parâmetro da lei que a gente tem que seguir, mas o objetivo principal é esse, das escutas. É trazer a população, os fazedores de cultura, à ponta de onde vai chegar aquele recurso para chegar da melhor maneira possível. Nós temos demandas que não foram incluídas no editais, que podem ser incluídas novamente, o edital não está fechado, justamente nós fazemos isso para ter esse feedback dos fazedores de cultura, para na próxima semana a gente conseguir lançar o edital. A gente vai prezar muito pelo cronograma, para as datas serem todas respeitadas. Então a secretaria está trabalhando de domingo a domingo para lançar esses editais nas datas corretas, para ouvir a população, para fazer tudo da melhor maneira possível. A gente tem um prazo, a gente tem até agora o primeiro semestre de 2025, então tá um pouco corrido, mas a gente vai fazer da maneira mais eficiente e transparente possível. Só para explicar quem está nos ouvindo, né? Como você falou, existe esse prazo, acho que até ali final de junho, e não sei exatamente a data, mas você pode explicar também quais são as etapas que precisam ser cumpridas. Agora é escuta, semana que vem lança o edital com as inscrições, explica como é que funciona esse processo. Isso, nós temos esse prazo que foi o governo federal que passou para os estados, que eles teriam que até o primeiro semestre finalizar os editais. Finalizar, que eu digo, é fazer toda a parte do edital, análise dos projetos, premiações, pagamentos, tudo, encerrar o edital completo no primeiro semestre. Os próximos passos: agora dia 26 vai ter as escutas, vamos receber as demandas, recebemos via e-mail, vamos receber as demandas pessoalmente, numa audiência pública, vai ser elaborada uma ata, vai para a comissão para a gente analisar o que a gente pode melhorar de acordo com essas demandas que vão chegar. Na próxima semana, no começo agora de abril, o edital vai ser lançado, né, vai ser publicado, com prazo para as inscrições dos projetos, das premiações, dos pontos de cultura. E aí, após isso, vem para análise, existe um comitê de análise, tudo elaborado via edital. Existe uma pontuação dos pareceristas que tem que analisar. Infelizmente, a gente não consegue contemplar todo mundo. Então, é preciso ser feito essa análise dos projetos, esse peso, essa nota, para a gente tentar conseguir, claro, dentro do edital, abranger o máximo de pessoas possíveis. Vai sair a lista dos aprovados, como um edital normal. A secretaria vai abrir prazo para recurso. Então eu tenho que andar com toda essa parte de lei do edital. Após o prazo dos recursos, vai ser divulgada a lista final dos aprovados, e aí a secretaria e o governo do estado vai finalizar ali a parte de pagamento, a execução dos projetos e demais. E aí depois entra uma outra etapa de acompanhar e fiscalizar a execução desses projetos. Isso, dentro da Secretaria de Cultura nós temos os fiscais de projetos, né? Existe uma comissão de fiscais de projetos, que cada projeto que foi contemplado nas leis anteriores, no passado tivemos a Lei Paulo Gustavo, e que os projetos estão sendo realizados agora no decorrer de 2025. Nós temos o acompanhamento, a Secretaria não deixa de acompanhar. Nós temos uma parceria com o Ministério da Cultura, que faz esse acompanhamento com o Conselho de Cultura do Estado de Roraima. Então há uma fiscalização, há um acompanhamento final até aquilo se realizar mesmo na prática. E falando sobre essas categorias, né? Até a gente chegar, inclusive tem outras perguntas aqui também, mas em relação a essas categorias, tem a categoria de premiação, tem a categoria de projeto, pontão de cultura. Qual é a diferença, né, entre essas categorias e por que diferenciá-las também? Isso, nós vamos lançar aí editais diferentes, né? É uma gama de editais que haverão mais de 250 projetos premiados. O projeto, a pessoa física, a pessoa jurídica, o coletivo vai apresentar dentro da plataforma do sistema, que é a primeira vez também, deixar aqui registrado, que é a primeira vez que as leis, os editais de cultura serão feitos de forma online.
para facilitar o acesso a todos, para facilitar aquele fazedor de cultura que está lá no interior do estado, para ele não ter que vir aqui na capital entregar documento. Então vai ser tudo online. São divididos em vários editais. Nós vamos ter mais ou menos 250 projetos. O que é o projeto? A pessoa vai ter a ideia e vai colocar um plano de trabalho, como ela quer executar aquilo, que será avaliado pelos pareceristas pela comissão. Vão haver mais de 180 agentes premiados, né? Aquele fazedor de cultura que tem uma relevância para o estado de Roraima, que ele vai demonstrar através do portfólio dele, lá dentro do sistema, que ele já lançou um livro um álbum, uma música, alguma coisa que ele tenha relevância para a cultura do estado, de acordo com a expectativa que o edital tem que atender. Então isso a gente vai premiar, né? A premiação é diferente do projeto. Vai premiar para dar o reconhecimento ao artista. O reconhecimento que eles, principalmente as menores classes, precisam. E dar aquele fôlego para ele não desistir, né? Para ele continuar ali a fomentar a cultura. Nós temos um edital de pontos e pontões de cultura. São locais onde a cultura é realizada. É ali o ponto físico. Ela tem que manter uma conta de luz, uma conta de energia. Ela tem que ter uma estrutura. Que lá existe um grupo de pessoas que fazem cultura no estado. Nós temos espaços culturais que serão premiados também. Tudo isso, a Secretaria vai receber as demandas e dentro dos editais vai premiar e vai analisar esses projetos e esses locais da melhor maneira possível. Agora, Igor, eu queria que a gente falasse um pouquinho, ainda dentro, né, desse... sobre as leis de incentivo à cultura, mas você citou a Lei Paulo Gustavo, que está sendo executada agora. Os projetos, na verdade, estão em fase de execução e está sendo lindo, assim, acompanhar, ver, né, as produções acontecendo. E aí entra a sua fala. Como que as leis hoje, né, de incentivo à cultura, como a Aldir Blanc, que é a Paulo Gustavo, elas têm feito com que a cultura seja disseminada, com que os produtores, artistas culturais sejam valorizados e que a cultura seja... que essa identidade, inclusive, cultural do nosso estado, ela seja reconhecida também a nível nacional por meio dessas produções e além também da própria, né, produto ou ação cultural que seja produzida aqui no nosso estado, mas o impacto que isso tem na economia, o impacto que isso tem na vida social, né, no convívio, na educação, na saúde mental, inclusive, das pessoas, né? Como é que vocês avaliam e veem esses resultados a longo prazo? Isso, da melhor maneira possível. O estado já tem o Fundo de Cultura, né, que é uma verba da Secretaria de Cultura que o governador preza muito. Infelizmente, são valores que não conseguimos atender todo mundo, então essas leis federais vêm para somar da melhor maneira possível. O governador tem um plano de fomentar a cultura, justamente por isso que você falou. Você fomentando a cultura, você fomenta o empreendedorismo, você abre empregos, você aumenta o mercado local. Ano passado, na Paulo Gustavo, nós tivemos uma demanda muito grande da classe audiovisual. Né? Temos o audiovisual de Roraima, ele é premiado Brasil e nacionalmente, né? Temos aí curtas-metragens e produções que têm uma relevância já nacional e internacional. Então é isso, o objetivo da lei é juntar forças com o estado de Roraima, né? Que é juntar a força aí do governo federal com o governo estadual, que já tem suas políticas de cultura para fomentar da melhor maneira possível. Então, são unir forças para atender mais pessoas, para fomentar melhor a economia e para a cultura do estado ter uma relevância maior. Como eu te falei no começo, às vezes a gente trata a cultura como um entretenimento ou como uma coisa, eu vou ali assistir uma peça ou uma apresentação. E para o fazedor de cultura é a vida dele. Para o escritor é a vida dele, é o sonho dele. Então, é o trabalho dele, ele tira o sustento dele dali. E ele gira a economia do estado ali também. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Então, a secretaria pega essas demandas. A gente tem esse objetivo, essa parceria muito grande com o Conselho de Cultura, com os fazedores de cultura, para ouvir realmente aquele fazedor de cultura que está lá na ponta, que sabe as dificuldades dele para lançar um livro, um artesão para fazer alguma coisa,
um escritor ou um roteirista para lançar um filme, um curta-metragem. Então a gente tenta ter esse diálogo aberto para quando vir esses recursos a gente conseguir fomentar da melhor maneira possível. E aí a gente vê, né, esse resultado agora com a Lei Paulo Gustavo, e aí você falou sobre o recurso estadual, né, de incentivo estadual também à cultura de Roraima. Eu queria que você falasse um pouquinho. A gente está ali com a reforma também do Palácio, passou por uma reforma agora da casa ali, que fica no centro... Da Jaime Brasil. Jaime Brasil, eu queria falar Centro Cívico, mas é na Jaime Brasil ali, aquela casa de cultura também super tradicional aqui em Roraima, né? Um monumento, realmente, um patrimônio de Roraima. Esses espaços também, né? De forma que eles venham somar com essa identidade cultural, com a cultura de Roraima. Isso, esses espaços são a cultura viva do Estado, né? Na Lei Paulo Gustavo, nós tivemos muitos projetos novos. Como eu te falei, o governo do estado tem esse fundo de cultura que o estado já tem essa lei estadual mesmo, para ela fomentar a cultura. A gente tem, por o exemplo que você citou ali da Jaime Brasil, daquela casa que ali é um marco histórico, né, para a cidade, foi toda revitalizada. Hoje tem um movimento muito grande lá dentro. Nós conseguimos dar uma reestruturada no Museu Integrado de Roraima, que antes era ali, que ainda é dentro do Parque Anauá. Agora na Política Nacional Aldir Blanc tem uma verba especial lá para o museu. Já veio na diretrizes federais que a gente devia destinar uma verba para os museus. Então a gente vai dar uma melhorada lá no museu. Que bacana, viu? A gente tem ali um projeto do governo do estado de dar uma melhorada aí na escola de música dentro do Parque Anauá. Então o objetivo do governo é esse. A gente tem o governo tem essa limitação, infelizmente, de valores, que o governador disponibiliza o máximo possível para a cultura. Lembrando que a gente não atende só o município de Boa Vista, né? A gente tem que levar a cultura para o interior. Nós temos muitos pontos de culturas nos municípios, recebemos muitas demandas dos municípios. Então a secretaria apoia a cultura, os festejos. Se a gente for olhar, cada município tem o seu festejo próprio. Festa do milho, festa da melancia. Então isso tudo é cultura. Isso tudo a secretaria tem que estar presente, tem que fazer a parte dela para fomentar, para ajudar, para dar o apoio. O governador preza muito que a gente não deixe os interiores de fora. Foi nisso que a gente se baseou também na questão, como eu te falei, do sistema, para a própria Política Nacional Aldir Blanc agora ser feito via online. Né? As escutas também vão ser transmitidas via online. Então, para a gente alcançar o máximo de pessoas possível. E aí, alcançando esse público do interior, a gente realmente resgata e valoriza o estado inteiro, né? A gente fala, inclusive, da cultura indígena. Que espaço tem também dentro da Lei Aldir Blanc, dentro do Fundo de Cultura do Estado de Roraima, para a cultura indígena também, dentro das comunidades, dentro dos territórios indígenas do nosso estado? Isso. No nosso Conselho de Cultura, lá na Secretaria de Cultura, nós temos representantes da cultura indígena. Agora, no edital da Política Nacional Aldir Blanc, nós temos um lote só para a cultura indígena. Temos que não podemos deixá-los de fora. Aqui no estado de Roraima, a cultura indígena é muito presente, até onde a gente nem vê. Então, há uma preocupação da Secretaria com a cultura indígena, com os projetos indígenas, com as comunidades. O Conselho de Cultura leva essas reuniões para os interiores. Então a gente tenta chegar da melhor maneira possível em todos os lugares. Claro que infelizmente não às vezes vai ficar alguma coisa de fora, mas como eu te falei, a gente tem um lote específico dentro do edital para a cultura indígena, para eles terem o reconhecimento que eles merecem também. Você citou que ano passado muitos produtores do audiovisual foram contemplados com a Lei Paulo Gustavo, né? E qual a expectativa agora com a Política Nacional de Incentivo à Cultura Aldir Blanc, né? O que vocês já, de acordo com as demandas, com os e-mails que já foram recebidos, o que se espera também de receber aí como destaque esse ano? Isso, a Paulo Gustavo, ela já vem, assim como a Aldir Blanc, com as diretrizes nacional, que a lei foi criada especificamente para alguns segmentos, né? Aqui a gente tenta formular os editais da melhor forma possível.
A Paulo Gustavo, ela era 70% voltada para o audiovisual. Já a Audiblanc não. Ela nos permite abranger mais áreas. Então, a expectativa agora na Política Nacional Audiblanc é atendermos mais áreas, chegar a mais fazedores de culturas. Nós, por exemplo, vou te dar um exemplo, a gente tinha projetos que na Paulo Gustavo tinham 10 atendidos, a gente podia atender até 10. Agora eu já estou conseguindo atender 20, 25. Então, o objetivo na Política Nacional agora é aumentar a quantidade de pessoas. Claro que a gente conseguiu aumentar o prêmio, nada diminuiu. A gente fez esse remanejamento aí para nada diminuir, com base nos últimos editais, para valores não diminuírem, mas para a gente conseguir atender mais pessoas, atender mais grupos, atender mais projetos, atender mais fazedores de cultura, atender aquela costureira que é pequena, atender aquele artesão que às vezes a gente olha apenas, vou te dar um exemplo, uma quadrilha. A gente olha a quadrilha como um ponto de cultura. A quadrilha ali é a cultura viva. Mas a gente tem que olhar para aquela pessoa, para aquela costureira que faz a roupa, para aquele produtor que fez a música, para aquele design que fez ali a questão de como vai ser a divisão deles no palco, há todo um processo de pequenos fazedores de cultura por trás de uma coisa grande. Num álbum, numa banda, a gente não olha só para o cantor, a gente tem que olhar para todos os músicos. Então a gente teve essa preocupação nesse edital agora para atender o máximo de pessoas possíveis. Então a expectativa é alta, né? A expectativa é alta. Qual é o valor mesmo que deve ser incorporado, então? São mais de 14 milhões. 14 milhões, Isso, né? São mais de 14 milhões. Você me perguntou sobre as demandas, a gente recebeu já as demandas até poucas. Eu esperava receber mais, mas como eu te falei, a gente tratou com carinho a elaboração do edital. A gente, claro, teve que seguir algumas normas, teve que seguir as escutas que foram feitas ano passado. Mas como a gente teve essa preocupação de levar ao máximo de pessoas possíveis, da melhor maneira possível, subdividir, tivemos poucas demandas recebidas para escutas do dia 26 agora. Então são pontos a acrescentar, melhorar, mas nada muito diferente do que a gente já está no edital. Então a gente espera aí que seja um sucesso. Mais tranquilo, né? Mais tranquilo. Em relação a essa escuta, aí a gente fala desse espaço que depois de publicadas as minutas do edital, e há essa possibilidade de mandar, né, pelo e-mail, como já foi feito, mas no momento ali da escuta presencial, que vai acontecer essa conversa, né, tete a tete com a Secretaria de Cultura e os fazedores de cultura, eles também vão poder ali serem ouvidos e também vão poder sugerir. E aí eu queria que você falasse sobre a importância desse diálogo presencial mesmo ali, mesmo que não seja presencial fisicamente, mas ali de forma online, simultaneamente, ao mesmo tempo que está acontecendo, está sendo transmitido, e existe ali essa interação com quem está no interior, para quem está numa comunidade, para quem está em outro município do estado. Isso, a gente faz essas escutas presenciais justamente para isso, para ter esse contato direto, né? Os fazedores de cultura normalmente se organizam em grupos, por exemplo, o pessoal da música que tem alguma demanda, eles se unem e mandam um representante ou alguém. A gente está fazendo esse ano na Paulo Gustavo, foi ali no auditório da Assembleia Legislativa. Esse ano vai ser aqui na UE, é um espaço um pouco maior, então é aberto mesmo para você chegar e falar. Claro que a gente tem uma organização, e os fazedores de cultura são organizados, cada segmento vai ter o seu momento de fala, vai ser elaborada uma ata, que a Secretaria de Cultura, em cima desse documento, vai conseguir fazer alguns ajustes dentro do edital para atender melhor essas demandas. Então, justamente é isso, estar presente, é ouvir, é dialogar, às vezes o que você quer, infelizmente, não é o que pode acontecer. A Secretaria de Cultura queria muito mais, nossa régua é alta. Só que a gente esbarra em algumas coisas, né? A lei já vem pré-determinada, é uma lei federal que a gente tem que seguir. Ela já vem pré-determinada o que eu posso atender, o que eu não posso. Eu tenho tetos em algumas categorias, então a gente está tentando fazer o máximo possível. Deixar claro, até antes das escutas para os fazedores de cultura, que a gente tentou o máximo possível atender todo mundo nesses editais. Buscar a transparência, né? Com certeza, assim, a transparência é a chave que o secretário hoje nos passa para esses editais. Porque aí, com a transparência, a gente diminui tudo.
a gente diminui o nosso trabalho, porque vai haver a menos questionamentos, vai estar tudo transparente. A gente diminui a nossa prestação de contas que tem que ser feita. Então, a transparência é a chave para você fomentar qualquer segmento que use uma verba pública, né? E em comparação também a outros estados do país, me surge essa curiosidade, porque assim, nós somos um estado novo, né, em comparação às demais federações do Brasil. No entanto, é o estado que está no momento de muita produção, não só cultural, mas de grande expansão também em outras áreas, né, do setor econômico do nosso estado. É um estado que tem crescido bastante, desde a capital interior. E como é que se compara, né, a realidade de Roraima em relação à produção cultural a outras regiões do país? Acho que a chave de tudo isso que você falou é que uma coisa que o governador preza muito, e o secretário hoje de Cultura, assim, nas nossas primeiras conversas, ele sempre deixou bem claro: planejamento. Então, Roraima vem se planejando desde do primeiro mandato do governador Antônio Denário, já a longo prazo. A gente tem um programa Roraima 2030, né? Então, a gente tem todo um planejamento. Agora, no começo do ano, a secretaria sentou, houve várias reuniões para a gente planejar o ano inteiro. Então, a gente trabalha com isso. Planejar para poder executar da melhor forma possível. Uma coisa que é diferente de outros estados. Às vezes o estado é muito grande e aí não consegue se planejar da melhor maneira possível. A gente tem essa particularidade do tamanho do estado e com pessoas que querem fazer a diferença, a gente consegue se planejar e sair na frente de alguns estados que são maiores, que têm verbas maiores, mas ali não conseguem atender da melhor forma possível. Então, o nosso objetivo é esse, é planejar da melhor maneira possível, para lançar, para cumprir os prazos, para ter a transparência e, assim, crescer de forma saudável, né? Para o estado só ter a evoluir. E aí, diante do que vai ser feito no dia 26, eu queria que você reforçasse esse convite aos produtores, né, para prestigiarem, para participarem, para irem fazer perguntas, tirar dúvidas. Ali no auditório da UES, se eu não me engano, é o horário da tarde, né? Isso, deixar o convite, né, para todos os fazedores de cultura do estado de Roraima. Nós temos um diálogo bem aberto, a gente está sempre ali na secretaria, todo dia nós atendemos muitas classes. A secretaria deixou aberto ali no e-mail até o dia 24 para a gente receber essas demandas, para a gente se preparar. E agora no dia 26, lá no auditório da UE, das 15 às 19 horas, tá? Vamos ter as escutas dos editais, ouvir as classes, ouvir os fazedores de cultura, ouvir toda a população para melhorar. O diálogo é a melhor forma possível de se chegar a um denominador comum para todos os lados. Claro, a gente não vai poder atender todas as demandas, eu sou muito transparente quanto a isso, mas a Secretaria de Cultura vai fazer o melhor possível para atender a população da melhor forma que se tem. A gente tem nossas limitações, mas a gente tem a vontade de fazer. Então, a vontade de fazer e com diálogo aí a gente consegue coisas bem grandes para melhorar a cultura do estado. Então é isso, conversando aqui com o Igor Briglia, que é diretor ali do Departamento de Promoção de Cultura da Secult, da Secretaria de Cultura de Roraima. Então, só para reforçar também depois desse convite, sobre esse momento de debate, né, de diálogo, mas na próxima semana lançado então oficialmente o edital para as inscrições. E aí eu queria que você também lembrasse disso, né, dessas inscrições, e lembrar das pessoas que precisam escrever um projeto, né, apresentar ali dentro desse projeto alguns critérios, né, acho que entra a execução, né, do produto, da ação, do que for produzido. Acho que valores também entram. O que deve entrar aí nesse projeto? Isso, nós vamos fazer até um treinamento um pouquinho antes, né? Porque pela primeira vez a gente vai trabalhar com um sistema. Temos que aproveitar a tecnologia em prol da celeridade e da transparência. Então a gente não vai mais trabalhar com um papel. As pessoas vão se inscrever através de uma plataforma que a Secretaria de Cultura está desenvolvendo, né? Desenvolveu já para esses editais, porque haverão mais editais na frente. Será aberto, o edital vai ser publicado
Fiquem de olho nas redes sociais da Secretaria de Cultura, do Governo do Estado de Roraima. Todas as informações estão lá. A Secretaria vai estar aberta para tirar dúvidas. Teremos canais de comunicação direto para aquela pessoa que quer apresentar seu projeto, tem alguma dúvida, não entendeu o sistema. O sistema foi elaborado da melhor maneira possível para ser mais didático, para ser simples. Você vai colocar quem vai apresentar seu projeto vai ter o campo para fazer o preenchimento dos seus dados, do seu plano de trabalho, de como você quer elaborar, como você quer apresentar aquele projeto. Tudo isso vai ser dado nota. Nós temos pareceristas credenciados já pelo Estado de Roraima, pessoas técnicas que avaliarão os projetos para chegar e a gente conseguir premiar realmente aqueles que fazem a diferença na cultura do Estado. Então, reforçando, semana que vem, ali no começo de abril, o edital vai estar publicado no Diário Oficial. Nós, através das redes sociais e da Secretaria de Cultura, do Governo do Estado de Roraima e aqui presencialmente na Secretaria de Cultura, vamos estar abertos para tirar qualquer dúvidas. Vamos tentar fazer um treinamento antes, a gente está elaborando isso aí com o Conselho de Classe do Estado, para fazer um treinamento com esses fazedores de cultura, para os próximos disseminarem como elaborar seu projeto, como utilizar a plataforma. Mas a gente vai estar sempre com servidores ali para dar o apoio necessário. Então, reforçando, semana que vem, começo de abril, editais da Política Nacional de Blanc publicados para a gente tentar fomentar a cultura do Estado da melhor maneira possível. Então é isso, conversei aqui com o Igor Briglia, diretor do Departamento de Promoção de Cultura da Secult, falando sobre a Política Nacional de Blanc de fomento à cultura em todo o Brasil e aqui em Roraima também, contemplada aí com esses 14 milhões de reais previstos, né? A mais, né, de 14 milhões para o estado de Roraima. Queria agradecer a sua participação, os esclarecimentos, tirar as dúvidas. Eu sei que quem está ouvindo aqui, que é produtor cultural, vai ter muitas outras dúvidas também, mas já prestigia esse momento de debate, né, de discussão, de diálogo, de fato, na UER, então, dia 26, entre as 3 horas da tarde até as 7 horas da noite. E outras dúvidas também aí, vai acompanhando o processo, né? Porque é um processo que aparentemente é longo, né? Vai até talvez junho, mas para quem está produzindo passa muito rápido. E aí você pode ir acompanhando também todo esse processo. Mas é isso, agradeço a sua participação. Com certeza vou convidá-lo outra vez aqui, quando for chegar a minha outra etapa também da execução dos projetos. A gente traz você de novo aqui para falar um pouquinho mais. Mas de primeira mão, muito obrigada e agradeço a participação e deixo esse espaço também para você fazer essas considerações. A gente agradece o espaço para tentar esclarecer as dúvidas, tentar demonstrar aí como a Secretaria de Cultura está trabalhando da melhor maneira possível. Fica aberto lá o nosso departamento, me procurem quem estiver precisando de alguma coisa, tirar alguma dúvida. A Secretaria a gente está em prédio temporário, né, com a reforma ali do nosso Palácio da Cultura, mas está sempre de portas abertas para atender a população. A Secretaria é feita para os fazedores de cultura do Estado e a gente lá, nós servidores, estamos lá para atender da melhor maneira possível. Obrigado pelo convite. Assim que precisar, assim que a gente lançar o edital, a gente fica aberto para voltar, esclarecer algumas outras dúvidas, conversar ali melhor sobre o edital em si e sobre as políticas que a Secretaria de Cultura faz para fomentar a cultura no Estado. Só lembrando, o endereço temporário agora fica onde mesmo? Fica ali na Avenida Capitão Júlio Bezerra, ao lado da Visual Tintas, em frente ao Iteraima. Tá? Já sabemos. Pronto, ali a Secretaria de Cultura está de forma provisória ali. A gente tem o objetivo de até o meio do ano inaugurar o nosso Palácio da Cultura, que é ali também um marco da cultura do Estado, para receber mais confortável e melhor os fazedores de cultura. Então é isso, endereço provisório dado aqui para você ir lá também presencialmente. E mais uma vez, muito obrigada. E assim a gente vai encerrando mais um podcast Entrevistas DPE. Eu te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e no YouTube. Em todas, basta procurar por @DefensoriaRR. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no nosso próximo encontro. Até mais!